Boa noite. Boa noite a todos. Convidamos a todos os presentes que ocupem seus lugares. Dentro de alguns minutos daremos início à solenidade dessa noite. Acho que sim. Vamos confirmar aqui. Eu tenho quase certeza que sim. Sim. Eu acho que todo mundo aqui é de cima. Tá. Tem sim, tá, Júlio? Você tem outro balcão embaixo? Não, não tem. Pode ficar de baixo aqui, ó, de tudo aqui, ó, de baixo. Boa noite a todos. Gostaríamos de convidar a todos os convidados que ocupem seus lugares. Daqui a 1 minuto daremos início à solenidade desta noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Muriaé para a solenidade de outorga da Comenda Mérito do Advogado Dr. Rui Barbosa 2023. Esta honraria foi criada com base na Lei número 6.473 de 2022, de autoria do excelentíssimo vereador professor Júlio Simbra. São os objetivos desta honraria: reconhecer a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, especialmente a 36ª Subseção OAB Muriaé e seus membros, como fundamentais na composição e consolidação dos princípios e valores sociais de Muriaé e região. Reconhecer o advogado não apenas por seu desempenho na advocacia, nos litígios, mas também como legítimo defensor do exercício coletivo da cidadania e do Estado democrático de direito. Externar gratidão à 36ª Subseção OAB Muriaé pelo protagonismo de seus advogados que há mais de um século enobrecem a advocacia muriaense por toda a Zona da Mata e, para além, dão especial destaque ao município de Muriaé no cenário mineiro. Manifestar respeito e admiração pela categoria e estimular jovens advogados a dar continuidade ao serviço de excelência prestado, desde tempos mais remotos, à sociedade muriaense. Para darmos início à solenidade de outorga da Comenda Mérito do Advogado Dr. Rui Barbosa 2023, convidamos para compor a mesa Dr. Gerson Varela Neto, vereador e presidente da Câmara Municipal de Muriaé. Excelentíssimo Dr. Marcos Guarino de Oliveira, prefeito municipal de Muriaé. Ilustríssima doutora Keila Cristina de Souza da Mata, presidente da OAB Mulher.
representando a 36ª Subseção OAB Muriaé. Senhor Elvandro Maciel da Silva, Evandro Cheruso, vereador e primeiro vice-presidente. Doutora Miriam Facchini Barbosa, vereadora e primeira secretária. Também convidamos nossos legisladores para tomarem lugar nos assentos no plenário. Excelentíssimos vereadores Ademar Camerino, Anderson Oliveira da Silva, Anderson da Caixa, Antônio Afonso Soares Tomás, Afonso da Saúde, Celso Ricardo de Oliveira, Celcinho, Cristian Tanos Bahia, Delson Lúcio Amaro de Andrade, Delcinho Amaro, Devail Gomes Correia, Dr. Frederico Faria Silva, Júlio César Simbra Soares, professor Júlio Simbra, Rangel Martino de Oliveira Paiva, delegado Rangel, Reginaldo de Souza Roriz, Valdinei Lacerda da Silva, Valteci Rodrigues da Costa Júnior, Ciso, e Wellington Forim Francisco de Assis Silva. Para a abertura desta solenidade, vamos ouvir os hinos nacional e de Muriaé. Estava fazendo falta, pastor. Você estava fazendo falta, pastor Guilherme. Boa, mas nós cantamos tão bem esse hino do Brasil. Assim no dó. Você vai escutando e vai cantando, ó.
Puxa, doutor. Registramos as ilustres presenças nesta solenidade. Senhor Eduardo Marge, digníssimo Procurador-Geral do município de Muriaé. Senhor Mário Lúcio Brambila, digníssimo diretor do Demutran. A comenda do mérito ao advogado Dr. Rui Barbosa será destinada a advogados e advogadas inscritos na 36ª Subestação OAB Muriaé, Seção Minas Gerais, que no ano anterior tenham se destacado no mistério da advocacia, considerando especialmente sua reputação pessoal e profissional, sua atuação independentemente destemida e, acima de tudo, honesta na nobre missão de advogar, e seu admirável saber jurídico e, igualmente, a importância na função social da advocacia, mormente, na garantia dos direitos essenciais do cidadão. Para falar desta honraria, convidamos o excelentíssimo vereador, professor Júlio Simbra, autor do projeto que originou a Lei Municipal número 6.473, de 2022, que criou a honraria Comenda Mérito do advogado Dr. Rui Barbosa. Boa noite a todos. Eu quero, na presença do presidente dessa casa, Dr. Gerson Neto, cumprimentar a todos que estão aqui conosco hoje. Apesar de um evento, de honraria como esse, ser um evento de nossa área, área jurídica, é uma área que possui algumas formalidades, algumas delas até necessárias, eu gostaria de implementar um ar mais tranquilo, para eu tentar denotar do meu espírito a alegria verdadeira que eu estou sentindo nesse momento. Muito bem, é o primeiro evento de outorga da comenda do mérito ao advogado Dr. Rui Barbosa em Muriaé. E para mim é muito agradável saber que estamos aqui fazendo uma homenagem justa e tardia, mas justa, à 36ª Subseção OAB Muriaé. E essa homenagem, nós possuímos aqui hoje 4 advogados, Dr. Francisco, Dr. Lucas Vieira, Dr. Lucas Napier Porcaro, e a família, querida família do nosso amigo Dr. Nilson Paulo de Gouveia Filho, que está aqui presente. Como representantes dessa homenagem que a gente traz, muito verdadeira, homenagem da cidade de Muriaé, vereador Anderson, e de toda a Casa Legislativa. Veja que a legislação que traz essa comenda hoje, e eu espero que ela continue por anos, a tal ponto de nossos filhos e nossos netos observarem o agradecimento de Muriaé, a atenção dada pelos advogados à nossa cidade, ela possui, e me permitam ler, ela possui como objetivo, como principais objetivos, reconhecer a Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente a 36ª Subseção em Muriaé, e seus membros, como fundamentais na construção e consolidação dos princípios e valores sociais de Muriaé e região. Reconhecer o advogado não apenas por seu desempenho na advocacia dos litígios, mas também como legítimo defensor do exercício coletivo da cidadania e do Estado democrático de direito. Dar a merecida ênfase ao legado deixado por ilustres advogados e advogadas murienses, que foram e são fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico e na representação política em nossa cidade. Externar também gratidão à 36ª Subseção pelo protagonismo de seus advogados, que há mais de um século enobrecem a advocacia muriaense por toda a Zona da Mata
E, para além disso, dão especial destaque ao município de Muriaé, a todo o cenário mineiro, jurídico e também nacional. E manifestar também é um intuito nosso com essa honraria, manifestar respeito e admiração pela categoria e estimular os jovens advogados a dar continuidade ao serviço de excelência prestado pela 36ª subseção, desde tempos mais remotos, serviços esses prestados à sociedade muriaense. Muito bem. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela foi criada por decreto há muitos anos, né? A OAB vai fazer 93 anos, né? Lá no final do ano, em novembro. Mas veja, olha que curiosidade, houve 3 tentativas de criação da Ordem dos Advogados do Brasil, antes disso acontecer efetivamente em 1930. Isso é até estranho, né, doutora Aquila, de se observar. Você pensa bem, nós temos no mínimo aproximadamente 300 anos de advocacia funcionando no Brasil, e tivemos dificuldade em criar a OAB no Brasil. Nós tivemos 3 projetos, desde 1880, que não foram aceitos, ou não foram à pauta, ou foram à pauta e foram recusados, até Getúlio Vargas conseguir isso em 1930. Dentre inúmeros outros causídicos em Muriaé, são exemplos dos mais antigos, do doutor Antônio Augusto da Silva Canedo. Estou falando de coisa de mais de 100 anos, se eu fosse falar de todos os nossos advogados que passaram por aqui ajudando Muriaé, o discurso ficaria ainda maior, né? Mas eu estou falando dos mais antigos mesmo, o doutor Antônio Augusto, que é formado em Direito em Olinda, lá na Faculdade de Olinda, a primeira faculdade de Direito do Brasil, né? E tendo ocupado cadeiras como promotor, juiz em Muriaé e em cidades da região. Temos também o doutor Jesus Ferreira Varela, advogado, professor, promotor e juiz em Muriaé e em várias outras cidades mineiras. Enfim, a OAB em Muriaé e seus membros sempre estiveram na proa das batalhas pelos valores e direitos da sociedade muriaense e também mineira. Nossos advogados, eles se encaixam com perfeição no mistério, quando reconhecemos que a advocacia é a última instância a fortalecer a luta contra quaisquer tipos de excessos e abusos, buscando a garantia dos direitos dos seus patrocinados, mas também da sociedade no interesse coletivo. Como melhor justificação para a criação desta homenagem, que eu tive a honra de ser o autor, eu lanço mão do próprio texto normativo, que foi o que nós lemos aqui agora, sobre os objetivos dessa honraria. Enfim, nós estamos diante dessa justa homenagem aos advogados dessa cidade, que há mais de um século são fundamentais para o nosso desenvolvimento em todos os segmentos, não só jurídicos, em todos os segmentos, mormente político, né? Quando falamos de política, não falamos de política partidária, pessoal, falamos das necessidades da nossa cidade, todas elas passando de uma forma ou outra pela 36ª subseção, de forma coletiva, não do advogado que está patrocinando aquele cliente só dele, mas de maneira coletiva para toda a Muriaé. E nisso, eu sei que eu me repito, mas nós agradecemos, a casa agradece, a sociedade muriaense agradece, mas também, principalmente, pela incessante e real busca pela garantia de direitos, como sinal de que nós caminhamos em frente. Pessoal, quando o advogado defende o seu cliente, a gente fala muito em direitos e garantias fundamentais, a gente fala muito nas palavras até bacanas que a gente trouxe aqui agora, mas a verdade é que a principal coisa que o advogado faz é justiça. A Constituição da República diz que o advogado ele é peça fundamental na manutenção da justiça, não é para fazer bonito no texto constitucional. Nós, cidadãos comuns, muitas vezes não entendemos quando o advogado está defendendo uma pessoa, ou uma classe, ou um grupo, que a princípio você pensa, isso aí não merecia nem defesa. Na verdade, para que haja justiça, é necessário que todos mereçam a mais restrita e abrangente defesa. Senão nós não estaríamos diante de justiça. Muitas vezes, por isso eu digo que eu iria trazer aqui algumas palavras mais informais, muitas vezes quando o advogado está defendendo alguém que teria praticado um crime, que pretensamente praticou um crime, que vai ser julgado, né? Ou por alguém que, né, no direito de família, a discussão, né, da guarda de uma criança, de um filho, na verdade, a maioria das vezes, o advogado não está procurando apenas a absolvição, ou procurando apenas que esse ou aquele ganhe a guarda, ele está buscando a melhor justiça para o caso, isso se chama
equidade, justiça para o caso concreto. E às vezes a melhor justiça realmente não alcança a absolvição de um determinado cliente, não dá, naquele momento não dá, mas muitas vezes o judiciário, o Ministério Público, que também são peças fundamentais, estão buscando uma reprimenda além do normal para aquela pessoa, ou por aquela classe, ou para aquele grupo, ou para aquela cidade, que muitas vezes tem um advogado que advoga para ela, para que ela consiga mais recursos junto à União. Isso é importante de ser dito. E aí, quando o advogado consegue trazer mais justiça para o cliente dele, ainda que não tenha absolvido, ele fez o seu mistério. A função do advogado é buscar a justiça, definitivamente buscar a justiça. E nas palavras de Sêneca, e agora para terminar definitivamente, não podemos esquecer o passado, nem negligenciar o presente, e muito menos temer o futuro. E para isso, a sociedade muriaense e essa Casa Legislativa precisa, deve, e ainda precisará muito da 36ª OAB Muriaé, e de seus valorosos integrantes, de seus valorosos advogados, aqui representados hoje pelo Dr. Lucas Vieira, egresso da Faminas, eu fico muito honrado. Dr. Lucas Napierre também, meu colega, que é até complicado dizer, formamos juntos, foram 5 anos andando juntos, eu e Dr. Francisco, e definitivamente Deus me deu a dádiva de conseguir trazer a justiça para o Dr. Nilson Gouveia. Essa casa fica regozijada de ouvir o nome dele aqui várias vezes, porque aqui ele esteve 13 anos fazendo com que isso aqui seja talvez o que é hoje, iniciando um trabalho de excelência para que a gente pudesse continuar depois. Então, é um grande prazer saber que todos vocês, junto com a lei, são os principais instrumentos de justiça. Muito obrigado a todos. Vamos dar início à entrega das honrarias Comenda Mérito do Advogado Dr. Rui Barbosa 2023. Serão 4 homenageados escolhidos da seguinte forma regulada em lei. Um profissional de advocacia indicado pelo presidente da Câmara Municipal de Muriaé, um profissional de advocacia indicado pelo prefeito municipal de Muriaé, um profissional de advocacia com menos de 5 anos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, indicado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Muriaé, presidida pelo vereador delegado Rangel, tendo ainda como membros os vereadores Ademar Camerino e Devail Gomes Correia. Um profissional in memoriam, indicado por uma comissão especial formada pelos vereadores professor Júlio Simbra, Celcinho e Delcinho Amaro. A partir de agora, vamos iniciar a solenidade de outorga das honrarias Comenda Mérito do Advogado Dr. Rui Barbosa 2023. À medida que anunciarmos os nomes dos homenageados, solicitamos que se dirijam à entrada do plenário. Ali serão recepcionados pelo seu outorgante, que lhe conduzirá ao centro do plenário para recebimento do título. Após o recebimento do título, o homenageado terá 5 minutos para se manifestar aqui na tribuna, se for de sua vontade. Convidamos o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Muriaé, vereador Dr. Gerson Varela Neto, para outorgar a Comenda Mérito do Advogado Dr. Rui Barbosa 2023 ao ilustríssimo senhor Lucas Napierre Porcaro. Graduado em Direito no ano de 2010, já possui 13 anos de atividades profissionais na área jurídica em Muriaé e região. É especialista em Direito Criminal, em crimes contra a vida, pós-graduado em Ciências Penais pela Universidade Federal de Juiz de Fora e em Ciências Penais e Segurança Pública, pelo Instituto de Ensino Rogério Greco. Também é membro da Confraria Criminal da Faculdade FADLeste e da Comissão Estadual do Tribunal do Júri do Estado de Minas Gerais. Com seu vasto conhecimento na área,
acumulado nos estudos e na prática, já lecionou Direito Penal e Direito Constitucional na rede Docton de ensino. Hoje é um dos proeminentes nomes da área jurídica de Muriaé, que se projeta com seu trabalho por todo o estado de Minas Gerais. Muito boa noite a todos. Vou tentar manter o tempo que me foi estipulado aqui, né, Wallace? 5 minutos para o advogado falar, isso é quase um desaforo, né? A gente não pode ver um microfone. Ilustríssimo senhor prefeito municipal, doutor Marcos Guarino, ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal, doutor Gerson Varela Neto, ilustríssimos senhores vereadores, senhora vereadora, doutora Miriam, nobres servidores dessa casa, familiares aqui presentes, público em geral. Eu não poderia, de forma alguma, iniciar um discurso nessa casa, como disse o professor Júlio, meu professor Júlio, sem primeiro pedir licença ao meu pai, que também foi advogado dessa casa, para poder falar sobre o Dr. Nilson Paulo Gouveia. Eu tive o privilégio profissional de conhecer o Dr. Nilson, porque ele era um grande parceiro da advocacia do meu pai, além de um grande amigo. Então, por muitas vezes, eu acompanhei audiências em que os dois trabalhavam para o mesmo lado e, às vezes, até como ex-adversos. E, quando os dois se reuniam em um processo, geralmente eram grandes processos, e eu tive esse privilégio lá atrás, Bárbara. Depois disso, lembrando de uma passagem, doutor Marcos, essa semana nós tivemos um problema com uma certa autoridade, isso não vem ao caso aqui, mas nós recebemos muita solidariedade dos colegas, e eu acho que é assim que tem que ser, né? E me lembro também do doutor Nilson, com uma passagem com meu pai, quando a mãe dele faleceu, o doutor Nilson se dirigiu ao nosso escritório à época, professor, pediu que meu pai se retirasse para cuidar da situação psicológica dele e assumiu todos os afazeres daquele escritório por quase uma semana. Quando meu pai me falou sobre isso, eu pensei comigo que tipo de concorrente faria isso pelo outro. Eles eram concorrentes profissionais e o doutor Nilson ele tinha esse tipo de atitude com o próximo. Posteriormente a isso, eu tive aí a oportunidade de conhecer o tio Nilcinho, Namorei e casei com a sobrinha dele, que ele também tinha como uma filha, e aí pude conhecer, então, o ser humano, que era tão grande como um advogado, ele era como pessoa. Senhores, ao realizar um pequeno discurso como homenageado na Semana do Advogado, eu queria dizer que advogar hoje em dia, você tem que trazer muito mais do que persistência. E na advocacia criminal, que hoje eu mais milito, eu diria até que é uma certa teimosia. Para aqueles que fazem das suas carteiras profissionais valer a pena e não somente utilizam como instrumento de ostentação, os meus mais sinceros votos, dos meus parabéns, e que todos tenham muito sucesso. O cenário de hoje, na maioria das vezes, nós somos considerados como uma pedra no caminho, nós já adentramos essa casa aqui, talvez com esse tipo de olhar, e eu poderia trazer aqui muitos discursos motivacionais, de Pontes de Miranda. Nossa realidade profissional hoje não é só essa, Nós temos caminhos tortuosos, nós temos caminhos ardilosos, é árduo, é árido, é tormentoso. Mas, acima de tudo, excelências, é um caminho extremamente virtuoso. Consagram-se somente não só o profissional, mas, para mim, e o que eu mais levo, é enriquecimento humano e até espiritual. E esse é o meu vício, a minha cachaça, me perdoem.
Um dos ensinamentos do meu avô, doutor Ivan Américo Porcaro, que talvez eu não tenha conseguido aprender até a data de hoje, é que ele dizia que o advogado ele tem que entregar a sua alma, o seu corpo, o seu mental, o seu físico, até o momento do veredito. Absolutório ou condenatório, ele tem que se abster de se envolver com a família, porque aquele problema ali, ou aquela grandiosa vitória não seria um problema dele. Eu confesso que eu nunca consegui separar uma coisa da outra. Já são mais de 10 anos militando, mais de uma centena de júris, não sei quantos casos de rito ordinário, mas eu realmente me envolvo até hoje com as causas. E eu entendo que o advogado vocacionado tem sim que perder o sono diante de uma mãe que sofre com um filho preso. O advogado vocacionado ele tem que se colocar no lugar da vítima, e muitas das vezes a gente trabalha pela família da vítima também. O advogado vocacionado, ele pega a sua arma, o seu escudo, geralmente as doutrinas, e se coloca dioturnamente numa posição desconfortável. Nós temos que ter a sensibilidade de ouvir e saber ouvir palavras acaloradas de juízes, promotores, ex-adversos, talvez vereadores, e não deixar que isso atrapalhe o nosso mistério, a nossa missão, que é a defesa de nossos constituintes. Toda vez que eu me coloco diante de uma grande causa, eu penso e eu quero que a minha voz cresça e que eu diminua, para pensar somente na causa, no objetivo. E, para mim, não há crescimento espiritual e pessoal maior do que esse. Esse o meu orgulho da minha profissão. Dá mais 5 minutos, Vitor, por favor. Não vou me alongar mais, tá, Wallace? Se eu puder deixar uma mensagem aos jovens advogados, eu não sou mais um deles, doutor Lucas Vieira. Não esmoreçam diante das dificuldades, e são muitas, são muitas. A administração da justiça, que o doutor Júlio disse aqui, que a Constituição traz como cláusula pétrea, o advogado é indispensável à administração da justiça, como o senhor bem disse, doutor Júlio. Quando nós defendemos um cliente, com esse ato, o que se defende é a sociedade. Quando um direito e uma garantia individual de um ser humano é assegurado pela defesa, o coletivo é que ganha. O espírito instintivo de combatividade do advogado é a proteção maior do nosso maior constituinte, o povo. E nada melhor do que ver isso assegurado, garantido e sendo até homenageado por essa nossa Casa Legislativa. Muito obrigado. Nós queremos registrar a presença e a chegada do vereador Valdinei Lacerda. Convidamos o excelentíssimo prefeito municipal de Muriaé, Dr. Marcos Guarino, para outorgar a comenda mérito do advogado Dr. Rui Barbosa 2023 ao ilustríssimo senhor Francisco de Carvalho Correia. Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Nacional La Plata, especialista em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade Veiga de Almeida e em Formação e Ensino à Distância. Foi diretor jurídico da Câmara Municipal de Muriaé nos anos de 2013 a 2020 e em 2022. Exerceu o cargo de presidente da OAB Jovem e diretor da ESA, Escola Superior da Advocacia, assim como a função de escrevente judicial
e assessor de juiz no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Atualmente é professor universitário no Centro Universitário Faminas e componente do Núcleo Docente Estruturante. Também é sócio do Escritório de Advocacia e Consultoria Bittencourt e Carvalho. Seus 20 anos de experiência o colocaram em patamar de grande destaque na área jurídica de Muriaé e região. Boa noite a todos. Estou eu aqui retornando, né, após 8 meses, né, e retorno assim com o coração aberto e alegre em saber que eu estou retornando aqui para receber uma homenagem, né, uma homenagem que partiu do prefeito, mas que inicialmente é de autoria do professor Júlio, com aprovação de todos os senhores, ao qual eu tenho a honra e tive a honra de trabalhar por muitos anos. A minha fala será simples e breve, como eu sempre fui, perto da importância da solenidade ao qual estamos aqui hoje participando. De início, quero saudar todas as autoridades presentes, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Marcos Guarino. Aos advogados presentes, na pessoa dos familiares, doutor Nilson, a quem carinhosamente sempre me referi como Nilcinho, né, está aqui a Regina presente, o irmão, a Bárbara, né, muito tempo que eu não via, né, a mãe da Regina. A população e os demais presentes, peço aqui, doutora Marcela, não fique com vergonha na presença da doutora Marcela, uma grande amiga que eu tenho, sócia da minha esposa, e a todos aqui presentes nessa grande noite. Quando recebi o convite do doutor Marcos para receber tal honraria, fiz uma reflexão rápida. Por que eu seria o agraciado? Quando olho para trás e vejo tudo que construí ao longo da minha vida profissional, eu consigo realmente entender a escolha. Quando olho para trás e vejo tudo que construí ao longo da minha vida, eu consigo também compreender a escolha. O caminho é muito duro, o caminho é árduo, o caminho nem sempre é a vitória, mas a profissão nos traz uma satisfação que é indescritível. Hoje aqui, agradeço ao prefeito pela escolha do meu nome, pelo reconhecimento do meu trabalho e de minha atuação profissional em uma subseção repleta de grandes advogados, repleta de grandes nomes do passado e do presente, que mereciam estar aqui ao meu lado recebendo essa honraria. Essa honraria não é minha, essa honraria é de todos os advogados que compõem a 36ª subseção de Muriaé. Agradecendo também, obviamente, à Câmara Municipal pelo engajamento do evento e de reconhecer a importância do evento na valorização do advogado. Divido aqui esse prêmio com outros 2 colegas, os doutores Lucas, né, que inclusive foram meus alunos, né, tanto o Lucas Porcaro quanto o Lucas Vieira. Divido aqui também essa honraria com os familiares do Nilcinho, a qual tive a felicidade de conviver, conhecer e, principalmente, ser o seu sucessor na direção da Câmara Municipal de Muriaé, onde fui diretor jurídico por 9 anos, acho que eu só perco para o Nilson, né, que foi 12, e sempre aqui nessa casa busquei trabalhar da forma mais transparente e técnica possível. Compartilho minha caminhada com toda a equipe do meu escritório e, por fim, dedico esse prêmio, Medalha Rui Barbosa, à minha família, principalmente a minha esposa Lívia, aqui presente, aos meus filhos, Pedro e Francisco, minha eterna gratidão a todos vocês. Encerrando, amar o direito é compartilhar o desejo de promover a justiça e construir um mundo melhor,
Fica a reflexão aqui. Muito obrigado a todos. Convidamos os excelentíssimos vereadores delegado Rangel, Ademar Camerino e Devail Gomes Correia, que compõem a Comissão de Constituição e Justiça, para outorgar a Comenda Mérito do Advogado Dr. Rui Barbosa 2023 ao ilustríssimo senhor Lucas Martins Vieira. Bacharel em Direito pela Faminas, formou-se como especialista em Ciências Penais na PUC Minas, tendo atuado como professor, avaliador em banca de monografia em Direito Penal na Unidade São Gabriel, desta renomada instituição de ensino. Jovem profissional de 25 anos que exerce advocacia no escritório Porcaro e Palladini, identificado com as batalhas da criminologia. Afinal, acredita que o regime democrático, não raro nomeado como Estado de Direito, confunde-se com a história dos grandes causídicos, mormente mineiros, cujo propósito se traduz no lema Libertas quais será também, da bandeira legado pelos Inconfidentes. Convidamos os excelentíssimos vereadores, professor Júlio Simbra, Celso... Não, desculpa. Peço desculpas aqui. Bom, boa noite a todos. Antes de começar, não quero aquele reloginho dos 5 minutos ali não, tá, doutor Gerson? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, doutor Gerson Varela Neto e vereadores que compõem a mesa, recebam os meus cumprimentos. Excelentíssimo senhor prefeito de Muriaé, doutor Marcos Varino. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Vereadores de Muriaé, com o cumprimento da pessoa do presidente, meu eterno professor e amigo, delegado Rangel, mas gostaria de mencionar aqui também, Ademar Camerino e Devail Correia, muito obrigado. 36ª subseção, doutora Keila, cumprimento a todos os meus colegas advogados, demais vereadores aqui presentes, cumprimento da pessoa do meu amigo Christian Thanos Bahia. Servidores dessa casa, recebam aqui os meus cumprimentos, sem os quais não teríamos nenhuma sessão feita com tanto zelo e esmero. Público em geral, meus concidadãos, boa noite a todos, recebam também os meus cumprimentos. Senhores, eu trouxe aqui linhas gerais da minha fala, então, se eu começar a devagar, eu peço que me desculpem, mas sou eu homenageado, vocês vão me dar licença, né? Rui Barbosa, né? A Águia de Aia. Rui Barbosa, eu comprei um livro dele no ano de 2017, 2018, em que ele discursou para os alunos de Direito da USP, e, por conta do estado de saúde dele, ele enviou o discurso e não pôde estar presente lá em São Paulo. Aqueles que quiserem ter acesso, está aqui na Biblioteca Municipal, eu doei esse livro para a biblioteca. Então, muito honrado em receber essa outorga com essa alcunha de Rui Barbosa. O professor Francisco foi meu orientador no meu trabalho de conclusão de curso no bacharelado em Direito, e eu também usei uma frase do Rui Barbosa para concluir. Ele fala também nesse discurso que, de tudo que tenho vivido, não há justiça onde não haja Deus. Portanto, a questão da advocacia e a mística, o sobrenatural, Deus, estão intrinsecamente ligados. A questão dos direitos, estamos todos cansados de saber aqui, a legislação é muito clara, mas fazendo uma ligação entre Deus e justiça e advocacia, tal qual o Rui Barbosa fez, eu gostaria de lembrar aqui um dos maiores advogados de Minas Gerais, o doutor Ariosvaldo Campos Pires, num evento de final de ano, no Dia do Advogado Criminalista,
ele disse que um dos maiores advogados que passou por essa terra foi Jesus Cristo. Aquele que defendeu a suprema pecadora sem fazer apologia ao pecado. Isso aqui é ser advogado. É ou não é intrinsecamente ligada à religiosidade, naquela oração em que dizemos, eia, pois, advogada nossa. E, bom, ser advogado, aqui já está falado, mas estou sendo lembrado aqui hoje como advogado jovem, portanto, passo essas considerações a essa questão etária. Bom, recebo essa outorga de jovem, né, na mesma oportunidade em que o Dr. Nilson é lembrado, aquele que muitas das vezes fazia uma espécie de simbiose benéfica entre os jovens advogados e ele que já era consagrado. Aqui cumprimento a família, meu tio Maurim, tia Nina, fica aqui também os meus cumprimentos à família do Dr. Nilson. Especificamente, ser advogado jovem é chegar nas primeiras audiências esperançoso de que podemos mudar a realidade ao nosso redor. É fazer as primeiras sustentações orais no tribunal, acreditando piamente que venceremos aquilo que entendemos ser abusivo e estabeleceremos novos paradigmas mais justos para os nossos pares, inclusive os menores deles. Advogado jovem é não entender, muitas vezes, as malícias por simplesmente acreditar que tudo vai mudar. Aqui faço um breve parênteses. Quando você é jovem, meu pai, os senhores vão se lembrar de histórias assim, nossa, eu juntei com 3, 4 amigos, enfiei tudo dentro de um fusca e fui parar numa praia. Isso é ser jovem. Isso é ser jovem, e ser advogado também é ser assim, entrar dentro de oportunidades, com coragem. Naquela época, os senhores tinham coragem, e agora? Onde foi parar essa coragem? Senhores, parafraseando o Dr. Rui, do pouco que tenho vivido, acredito que o segredo não é superar a juventude e acostumar-se com o que temos, é, pois, permanecer jovem. A maldade do mundo não pode ser maior que a esperança, e afirmo que, enquanto houver uma viva alma jovem no direito, ainda estarão rolando os dados. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, agradeço a indicação da CCJ, em nome do presidente, vereador Rangel Martins de Oliveira Paiva. Faço um adendo aqui para o senhor, que deve ser uma dicotomia, e vou usar uma palavra aqui que ele usava em sala de aula, desgraçada. Porque o cara que é vereador e é delegado de polícia, escolhe um advogado criminalista. Ele deve pensar lá na cadeira dele, enquanto delegado, assim, puta, aquele flagrante que eu ratifiquei, o cara vai e relaxa a prisão. Né? Mas fica aqui, doutor Rangel, meus agradecimentos em seu nome, né, com o qual dividimos muitas aulas fantásticas, que culminaram, inclusive, na minha especialização em Ciências Penais na PUC Minas. Agradeço também aos meus colegas que estão sendo homenageados aqui hoje, o doutor Francisco, já comentei, foi o primeiro presidente da OAB Jovem de Muriaé, então, mais uma vez, a OAB Jovem sendo aqui lembrada, doutor Nilson, doutor Francisco. Agradeço aos amigos do escritório que me acolheu, né, escritório Porcari e Paladino, que eu agradeço na pessoa do doutor Lucas, doutor Marcos, doutor Roberto, todos ali que dividem comigo aquela árdua tarefa, né, doutor Lucas? São meus exemplos de postura e combatividade na advocacia criminal. Sinto-me honrado em ladear os senhores no mistério que escolhemos para as nossas vidas. Por fim, agradeço meu bem mais precioso, a minha família. Agradeço aos meus advogados de nascença. Primeiro, aquele que supera as causas impossíveis, meu pai, Almir Torres Vieira Filho, advogado aqui da 36ª subseção. E a minha mãe, Leia Aparecida Martins Vieira, que, apesar de não ser advogada, no lugar da inscrição dos quadros da OAB, sempre teve os joelhos no chão. Apesar de não empunhar uma carteira, ela impunha um terço, e que, nas suas perorações, ela não cita artigo de lei, mas ela diz amém. Então, obrigado, minha família, eu amo vocês. Obrigado a todos, estou aqui para servir, porque aquele que não vem para servir, ele não serve para viver. Uma boa noite, muito obrigado a todos. Convidamos os excelentíssimos vereadores professor Júlio Zimbra, Celcinho e Delcinho Amaro,
que compõem a comissão especial para outorgar a Comenda Mérito do advogado Dr. Rui Barbosa 2023 aos familiares do ilustríssimo homenageado Nilson Paula de Gouveia Filho, representado por Bárbara Marinho Gouveia Firmo, Serena Marinho Gouveia Firmo, Carlos Alberto Firmo Oliveira, Magna Vieira de Gouveia, Regina Coeli Gouveia Varela, Luciana Maria Cerqueira Castro, Mauro Luiz Vieira de Gouveia e Cândido José Monteiro de Castro Neto. Formou-se em Direito na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Viana Júnior, em Juiz de Fora, em 1989. Exerceu sua profissão em Muriaé e região, atuando nas áreas do direito administrativo, civil, constitucional, empresarial, municipal e público. Foi reconhecido por sua competência, amor à profissão, orgulho em exercê-la, postura pessoal e pelo respeito para com os colegas de profissão, principalmente os jovens advogados, sempre ajudando-os e acolhendo-os em seu escritório. Participou da diretoria da OAB Muriaé nos anos de 1995 a 1997 e em comissões desta entidade no ano de 2006. Recebeu homenagem como advogado no ano de 1997, sendo-lhe conferido o troféu Dr. Hélio Abelardo de Barros Tostes. Foi procurador jurídico da Câmara Municipal de Muriaé de 1999 a 2012, recebendo moções de aplausos em 2005 e 2007, pela sua dedicação ao trabalho. Faleceu em 1º de agosto de 2014. Após seu falecimento, a OAB Regional Muriaé nomeou seu centro de estudos com seu nome, devido à sua contribuição ao crescimento profissional dos novos colegas. E hoje recebe aqui a Comenda do Mérito do advogado Dr. Rui Barbosa por seu legado de grande contribuição profissional à Muriaé. Para falar em nome dos familiares de Nilson Paulo Gouveia, convidamos sua filha Bárbara Marinho Gouveia Firmo. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes, na pessoa do presidente da Câmara Municipal de Muriaé, o vereador Gerson Ferreira Varela Neto, e do prefeito municipal de Muriaé, Dr. Marcos Guarino de Oliveira, ao vereador Dr. Júlio Simbra, de quem foi a iniciativa de homenagear o meu pai, Nilson Paulo de Gouveia Filho, com a comanda mérito do advogado Dr. Rui Barbosa de 2023, Dr. Júlio, não estou achando ele aqui, mas muito obrigada, muito obrigada. Eu não vim discursar, tá? Eu vim mesmo agradecer todo o reconhecimento que foi dado ao meu pai na noite de hoje e também agradecer a oportunidade de poder contar para minha filha um pouco sobre quem foi o avô dela. Que ela só... Ai, me emocionei. Ela só conhece de foto, mas ela sempre chama ele pelo nome e sempre pede, cadê o vovô? Deixa eu segurar o vovô. Ela adora segurar a foto dele. E eu realmente acredito que a gente pode e deve
alimentar na nossa memória as lembranças boas, tá? E do meu pai, é só isso que eu guardo. Guardo muitas lembranças do meu pai sorrindo, brincando e nos fazendo sorrir. Para o meu pai, né, a pessoa, o Dr. Nilson Gouveia, que está sendo homenageado aqui hoje, toda pergunta que a gente fazia para ele vinha sempre muito contextualizada, historicamente, né, juridicamente, com exemplo prático. Ele era assim, não tinha como fugir. Eu cresci vendo meu pai trabalhar muito, cresci vendo meu pai virar à noite no escritório, mas eu realmente acredito que o que fez o meu pai um advogado único, que, como filha, eu acredito que ele foi, era a paixão dele, o entusiasmo dele com a advocacia. Ele deixou a gente muito cedo, ele tinha 51 anos de idade, mas ele deixou muita vida na nossa memória. Desculpa pela emoção, mas muito tempo que eu não venho aqui, que eu não volto para Muriaé, então são muitas lembranças. Essa homenagem foi realmente muito importante para a nossa família. Muito obrigada. Boa noite. Findada as outorgas da Comenda Mérito do Advogado Dr. Rui Barbosa 2023, convidamos para falar em nome do Poder Executivo de Muriaé o excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Marcos Guarino de Oliveira. Boa noite a todos. Queria saudar, em nome do Gerson Varela, todos os vereadores, autoridades presentes aqui hoje. É um prazer enorme estar aqui. É difícil para nós, como médico, pediatra, ocupar uma tribuna que foi ocupada por advogados. A dificuldade e a facilidade é visível, né? Sobre o advogado falar bem, tem esse conhecimento de usar essa plataforma aqui. E eu fico muito feliz porque a gente vai ficando mais velho. Eu conheci o Nilcinho, né? O Nilcinho é uma pessoa admirável, uma pessoa que, infelizmente, foi embora mais cedo, uma pessoa que eu tinha uma admiração muito grande, meus filhos eram amigos de filhos dele. Está aqui o Lucas também, que é amigo de filho. Está aqui o Lucas, filho do Roberto, que é meu colega de colégio estadual, colega de muito tempo, né, Roberto? Vamos lembrar, não, nós dois já estamos bem de cabelo branco, né? E eu lembro do pai do Roberto na porta do antigo fórum, né? O doutor Ivan tinha uma banca de advocacia enorme na nossa cidade, era muito respeitado. E o Francisco, que eu agradeço por ter aceitado, Francisco é que o que, às vezes, na medicina dá certo, eu acho que ele tem isso na advocacia. Às vezes, a proximidade que a gente fica perto do advogado. Quando você tem um problema e aquilo vai te angustiando, ele te dá a segurança e você se sente próximo dele. E toma liberdade, às vezes, de a gente que é até mais antigo também, de incomodar, mas ele não se incomoda. O Francisco é uma pessoa que eu deveria essa homenagem para você, e devo, e te admiro muito, e a sua família também. Tá? Eu fico muito feliz de como está no Poder Executivo, está fazendo essas homenagens, porque hoje são 17 anos da Lei Maria da Penha, né? E o advogado é o principal, hoje, combatente nessa covardia, nessa coisa que sempre se alastrou aqui no nosso país. Né? E quando ele falou também da Bíblia, né? Tem uma frase do Milor Fernandes, que faria 100 anos hoje, que ele falava: toda biblioteca de direito apenas serve para melhorar quase nada os 10 mandamentos, quando você falou da Bíblia. E a justiça, para mim, é sempre o direito do mais fraco. A gente que... Está aqui o Mauro também, que atende SUS, que atende as pessoas que vão descalça consultar, sem demagogia, sem nada.
mas que não tem dinheiro para comprar o remédio, não tem dinheiro para o exame, a justiça também age nessa hora, a justiça também está presente nessa hora, tanto na violência contra a mulher, como naqueles todos os momentos que a nossa sociedade passa por injustiças. E me desculpem, mas é uma posição pessoal. Quem quiser depois, que eu só peço respeito também à minha fala, eu acho que nós estamos vivendo uma democracia hoje devido ao judiciário. Sem o Supremo Tribunal Federal, nós estaremos na mais completa ditadura. E ditadura eu conhecia quando eu saí para estudar, que você não poderia conversar com os outros, que você via gente sumindo, via gente desaparecendo, via gente sendo presa, torturada. Então, isso é uma coisa que eu passei e que esse país não deve voltar nunca mais. A gente viu como foi feito determinadas coisas nessa operação aí. A gente viu que o Zanin hoje é ministro do Supremo, você vê que figura impoluta, e eu tenho uma admiração muito grande pelo Alexandre Moraes. Não é fácil ser Alexandre Moraes, não. Então, em nome deles, eu quero saudar todos os advogados na Semana dos Advogados. Discordem ou não, mas é o meu sentimento. Muito obrigado e uma boa noite. E para encerramento oficial dessa solenidade, convidamos o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Muriaé, vereador Dr. Gerson Ferreira Varela Neto, para se pronunciar. Boa noite a todos. Hoje, a Câmara de Muriaé abre a semana em que se comemora o Dia do Advogado, com a inédita outorga da comenda do advogado Dr. Rui Barbosa, uma honraria que foi criada no sentido de valorizar e promover os profissionais de advocacia de Muriaé e seus legados. Afinal, o advogado ou advogada tem um importante papel junto à sociedade, no sentido de prestar uma função social, de cuidar dos direitos das pessoas, de buscar atender seus anseios e resolver seus problemas. Por isso, acreditamos que a advocacia não é apenas uma profissão, mas um encargo público, já que, embora não seja um agente de Estado, o advogado ou advogada compõe um dos elementos da administração democrática do Poder Judiciário, pois também exercem função social, combatendo a injustiça e zelando pela democracia sempre. Ao exercer sua função profissional, o advogado ou advogada viabiliza a manutenção e a harmonia do Estado democrático de direito e da sociedade e merece a máxima valorização, reconhecimento e respeito da população. Por tudo isso, podemos dizer que esse profissional nomeado de doutor por Dom Pedro I, lá nos tempos do Brasil Império, exerce seu papel fundamental na formação da sociedade, quando luta pela preservação do direito à liberdade de expressão, do direito à propriedade, liberdade da forma de construção das relações familiares, no modo de atuação do mercado econômico e até mesmo na atuação do Estado. E hoje, a Câmara de Muriaé, com essa comenda, reconhece pública e oficialmente a importância desse profissional, destacando 4 nomes que, por suas dedicações, por suas condutas, trajetórias e perspectivas, são dignos representantes dessa categoria profissional frente ao Legislativo Municipal. Parabéns aos agraciados, parabéns a todos os advogados que atuam em nossa Muriaé. Uma boa noite a todos. Em nome do presidente da Câmara Municipal de Muriaé, excelentíssimo vereador Dr. Gerson Ferreira Varela Neto, agradecemos a presença de todos nesta noite, em especial de nossos homenageados, e declaramos encerrada esta sessão solene. Informamos também que, em 5 minutos, daremos início à primeira sessão ordinária do 2º semestre de 2023. Boa noite a todos.